A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Eu sou o Felipe Gama, sou da Loja Integrada. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Durante essa semana, eu estou apresentando os bate-papos da trilha de marketing avançado, mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero convidar você a registrar esse momento. Pega o celular, tira uma foto assistindo esse talk, compartilha nas redes sociais, marcando a Client Hub e a hashtag SMV20. Combinado? Pessoal, vamos entrar para o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre inbound PR no e-commerce, unindo as estratégias de assessoria de imprensa e inbound marketing para atrair clientes. E para falar sobre esse assunto, tem uma convidada que com certeza sabe tudo sobre isso, é a Raquel Sardinha. Ela é co-founder da agência Vocali. Raquel, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Já tenho certeza que esse bate-papo vai ser ótimo e já agradeço assim de antemão esse momento que você está tendo para compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Seja bem-vindo. Oi, Felipe, obrigada pelas boas-vindas. Vai ser um prazer conversar contigo aí sobre esse assunto que eu gosto tanto. Legal. Raquel, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, falasse um pouquinho das suas experiências como co-founder da agência Vocali. Eu sei também que você tem aí uma bagagem enorme em assessoria, em experiência com assessoria de imprensa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, eu sou jornalista por formação e logo depois da faculdade, um ano e pouco depois, eu fiz um MBA em marketing. Então, acabei entrando mais no meio do marketing. Eu até digo assim que eu sou jornalista, mas eu não atuo tanto com jornalismo no dia a dia. E a assessoria de imprensa, como sendo uma das profissões que os jornalistas seguem, acabou vindo para mim de uma forma mais natural. Eu fundei a Vocali com a Clarissa, minha sócia, em 2006. E aí, o foco naquela época era assessoria de imprensa, mas com o passar do tempo, a gente foi vendo muita demanda e necessidade na parte digital. No começo era só texto para site, mas depois começou a virar questão de post em redes sociais, desde a época do Orkut, lá atrás, né, as comunidades das empresas. E aí, depois disso, a gente começou a perceber a demanda para blog, e aí, com isso, eu acabei entrando mais na área do marketing digital. E hoje eu acabo unindo um pouco as duas estratégias aí para poder entregar melhores resultados para os clientes. Legal. Eu acho muito interessante, né? Eu acho que quando a gente... eu acho que o jornalismo, ele traz uma sensibilidade, né, para a gente conseguir observar as oportunidades de conteúdo, para a gente conseguir gerar informação para o público, né, quando a gente fala de marketing. E unindo ao marketing, a gente consegue utilizar isso de forma estratégica. Eu acho que faz todo sentido você ter entrado nesse mercado de inbound PR, e realmente é algo que hoje a gente vê que precisa dessa importância, né? A gente enxerga a necessidade, a gente precisa enxergar a necessidade do conteúdo, de um conteúdo relevante, de um conteúdo bom, a gente conseguir trazer coisas novas para o consumidor. Muito legal. Raquel, agora explicando eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa questão da assessoria de imprensa, o PR e o inbound, para quem ainda não conhece. Bom, vamos lá. O PR é Public Relations, ou Relações Públicas, como ele é muito conhecido no exterior, e no Brasil acaba separando um pouco as duas funções. Até tem faculdades diferentes, associações diferentes, então tem a faculdade de Relações Públicas e tem a faculdade de Jornalismo, que é de onde sai a maioria dos assessores de imprensa. Hoje em dia, com a comunicação do jeito que está e o mercado cada vez mais integrado, a gente vê assessores de imprensa com formação
não só em jornalismo ou em PR, mas também formação, às vezes, em administração, em alguma área de tecnologia, e a pessoa vai trabalhar com isso. Tá? E o que faz, assim, a assessoria de imprensa, né? Ela é diferente da propaganda. Na propaganda, você está pagando um anúncio para falar bem de você. Na assessoria de imprensa, você cria um relacionamento com os veículos de comunicação para eles falarem de você. Mas eles não vão simplesmente falar, a empresa X é maravilhosa. Então, a importância do assessor de imprensa ter uma formação em jornalismo é porque o jornalista vai saber reconhecer o que é notícia dentro do teu negócio e fazer contato com jornalistas de determinados veículos que podem se interessar por aquele assunto, e aí, a partir daí, pautar aquele veículo para uma reportagem ou para uma entrevista com o teu CEO e etc. E o inbound, acho que para quem ainda não conhece bem o inbound, ele é um que a gente chama aí do marketing de atração, para que você consiga trabalhar conteúdos no teu próprio site. Então, em vez de você utilizar os veículos de comunicação para falar de você, ou até uma propaganda na TV, você utiliza o teu próprio veículo, que é o teu site, para atrair potenciais clientes. Legal, muito interessante, Raquel. Eu queria que você trouxesse também um pouquinho dessa junção, né? Como funciona essa junção do inbound PR para quem está começando do zero, né? A gente sabe que você explicou, né? Que o PR é esse public relation, a gente conseguir se comunicar com esses canais e conseguir utilizar eles de forma estratégica, né? E se comunicar bem com a mídia em geral. O inbound é essa estratégia da gente conseguir trabalhar os conteúdos dentro de nossos sites, das nossas páginas online, enfim. E aí, como funciona a junção dessas duas estratégias, né? Como ela funciona na prática? A gente tem dois tipos, ou duas formas que você pode fazer o inbound PR. Uma delas, que acho que a primeira pessoa que começou a falar sobre inbound PR foi lá em 2016, ela trabalhava com PR e ela começou a trabalhar com inbound, e aí ela percebeu que era possível você ver o jornalista como uma persona e trabalhar os teus conteúdos de inbound para aquela persona. O inbound PR que eu gosto de trabalhar e que eu acho que faz mais sentido para o mercado do Brasil é você juntar as duas estratégias. Então, a gente chama isso de uma comunicação integrada. Você utilizar o teu braço de assessoria de imprensa como um meio também de divulgação de alguns dos teus conteúdos e utilizar o teu canal, o teu site, para divulgar as notícias que você saiu, que você foi emplacado, que a gente chama de emplacar uma notícia, na imprensa. Então, por exemplo, você lança um material de conversão, lança um e-book específico. Vou dar um exemplo de um cliente nosso que é uma escola de cerveja. Lançaram um e-book sobre escolas cervejeiras. A gente pegou esse material, além de divulgar ele também por newsletter, pelas redes sociais, fazer uma divulgação da forma para a base de leads deles, a gente fez um mailing específico de sites voltados para o mercado cervejeiro, escreveu um texto mais jornalístico e falando sobre o lançamento deste conteúdo, que estava à disposição de forma gratuita e podia ser baixado para quem quisesse estudar sobre o assunto. E a partir daí a gente faz com que outros canais divulguem o que a gente quer que eles divulguem. Legal. No inbound PR, né? Como a gente integra ele com essas ferramentas que a gente busca, né, para vender mais, ter uma performance melhor dentro da loja, enfim, de um e-commerce, no caso. Como a gente pode aplicar isso na prática? Eu sempre digo que a maior dor do assessor de imprensa é que o trabalho sempre foi intangível, foi imensurável, assim. É muito difícil você conseguir medir um retorno de uma notícia. Uma notícia sai no jornal, quantas vendas isso vai te trazer? Você não conseguia medir. Sim. E com o inbound PR, principalmente quando a gente está utilizando meios digitais, fica mais fácil medir a partir do momento que você já cria links específicos para cada veículo que você vai divulgar. Então, se eu quiser divulgar
a venda de um curso ou a venda de um determinado produto, mandar isso para alguns sites, eu posso criar endereços específicos, né, UTMs, com cada identificador de cada site para conseguir traquear aquela venda, onde que ela foi originada. Da mesma forma, a gente pode, né, claro, você consegue integrar daí com isso várias ferramentas, e quando a gente fala de mídias de comunicação, meios de comunicação que são um pouco mais difíceis de medir, como, por exemplo, TV e rádio e mídia impressa, a gente consegue fazer uma mensuração mais macro, que a gente chama de word of mouth, ou até mesmo de monitoramento das redes sociais, monitoramento de acessos no site, a partir da publicação daquele conteúdo. Né? A gente tem exemplos, por exemplo, de um cliente nosso que a gente fazia as duas coisas. A gente fazia assessoria de imprensa para ele e fazia o inbound. E aí teve um dia que ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional e em momento algum citou o nome da empresa na entrevista. Mas enquanto a entrevista estava no ar e ele estava falando sobre os diferenciais do produto dele, a gente, em tempo real, estava monitorando os acessos no site, então a gente viu que teve um pico de acesso e muita geração de lead a partir daquele momento. Então, a gente conseguiu identificar que aqueles contatos vieram a partir daquela matéria, daquela entrevista específica. Legal. Então, basicamente, quando a gente... Existem duas formas, né? Uma é uma forma que ela é mais relacionada com o marketing digital que a gente conhece, da gente ter o tagueamento através das UTMs e tudo mais. E essa outra forma que é a gente tem esse monitoramento, né, que funciona de uma forma ali ao vivo, né? Nesse caso, como saiu num grande veículo de mídia que foi o Jornal Nacional, e a gente não consegue medir o que aquilo ali está gerando de visibilidade para o negócio. Bem interessante. Realmente, assim, para mim é bem legal conversar sobre isso e entender, porque eu realmente não tenho muito conhecimento sobre estratégias PR. E realmente não tinha conhecimento de como isso se aplicava como se aplica ao e-commerce. Então, é muito interessante para mim aprender e conhecer um pouco mais sobre esse lado do marketing, né, que está ali no dia a dia, faz parte, e é uma estratégia que realmente, assim, ela pode fazer todo o diferencial para o negócio, principalmente para clientes que estão numa fase de crescimento e precisam aparecer mais nesses veículos, né? Eu acho que, para mim, é assim, sensacional. Eu estou adorando conhecer mais sobre inbound PR. Legal. Até quando a gente fala para o e-commerce especificamente, né? Você tem mais um desafio também, que é levar a pessoa para a tua loja e para comprar. E às vezes você não quer divulgar só um produto Sim. específico, você quer divulgar a loja. Então tem estratégias aí que você vai colocar em andamento para fazer com que o público como um todo descubra o teu negócio a partir de informações que ele vê pela mídia. Legal. E aí, falando em mídia, né, eu queria que você me explicasse um pouquinho como funciona as estratégias, por exemplo, para uma mídia própria, para uma espontânea, social e uma paga, englobando o inbound PR. Dentro tanto da assessoria de imprensa quanto do inbound, né, a gente gosta de, às vezes, dividir um pouco isso, mas entender que a tua autoridade, ela vem dessas 4 frentes. Tá? Você tem a mídia paga, que são os anúncios, né, esse é mais fácil de entender. Uhum. Você tem a mídia social, que são tanto pessoas falando de você, como as suas redes. Você tem a tua mídia própria, que é o teu site, e é muito importante você ver o teu site como o teu principal ponto de contato, para onde você tem que levar sempre o pessoal é para o teu site, ou para a tua loja, no caso do e-commerce. E aí a gente tem a mídia ganha, que a gente fala que é a mídia espontânea, que ela não é uma mídia paga, você não está pagando para sair naquela notícia, ela não é social, porque não está nas redes, agora até acaba estando, né? Sai no jornal, o jornal publica no Twitter, alguma coisa assim. Mas a mídia espontânea, ela é realmente a mídia que vem, que a gente chama espontânea, mas tem o trabalho do assessor ali por trás, de fazer esse pitch para o jornalista, de falar para o jornalista que o teu cliente
tem um diferencial muito bacana, que aquele produto dele ou aquele serviço dele se enquadra dentro do cenário que a gente está hoje, e aí você junta as 4 frentes para conseguir, então, ser autoridade no teu meio, utilizando todas essas partes aí de divulgação. Legal. É importante, né, também ressaltar, né, que até a mídia, que ela teoricamente é espontânea, né, diz no nome que é espontânea, ela existe um trabalho ali por trás, né? Existe um RP, um PR ali ajudando, fazendo com que isso saia nessas mídias. Realmente, assim, é muito interessante esse trabalho. E é um trabalho, assim como o próprio inbound, a assessoria, ela é um trabalho de médio a longo prazo, porque ela também envolve muito relacionamento. Então, o assessor de imprensa, ele tem que estar sempre muito ligado nas notícias que estão acontecendo, no cenário que a gente está inserido hoje, e também, a gente sempre fala, tem que ler muito, né? Acho que o assessor de imprensa deve ser uma das poucas pessoas que ainda lê 5 jornais por dia, assiste tudo quanto é noticiário, escuta podcast, programa no YouTube, rádio, porque a gente tem que estar sabendo o que as pessoas estão falando e como que eu vou conseguir inserir o contexto do meu cliente dentro desse cenário que está hoje. E aí, conversar com o jornalista e falar para ele, olha, eu tenho uma notícia aqui que eu acho que tem muito a ver com o perfil de empresa que você gosta de cobrir, tem a ver com o que você estava falando umas 2 semanas atrás, com o cenário que a gente está hoje, e aí você vai trabalhando um relacionamento com esse jornalista até conseguir com que a matéria saia, mas também não pode parar ali, né? Depois disso, você vai, então, compartilhar, pegar a notícia e mandar para a tua base de clientes, dizer, olha, nós fomos notícia nesse determinado jornal, nessa revista, olha como a gente é referência aqui também, né? Referência não só para você como nosso cliente, mas também para a mídia como um todo. E aí, com isso, com o trabalho da assessoria de imprensa, você acaba indiretamente falando com o teu público-alvo. Você fala com ele por meio da imprensa, e faz com que a imprensa, com a credibilidade dela, fale bem de ti. Legal. E é um trabalho também que eu tô vendo assim por alto que não é fácil, né? Porque você tem que pensar em toda a estratégia desse negócio, né? Porque se você vai fazer a vinculação num jornal online, você precisa enviar o link e garantir com que esse jornalista coloque o link certo, a UTM certa, para gerar visibilidade, você conseguir metrificar todo esse resultado que está vindo dessa vinculação. E esses trabalhos de relacionamento com o jornalista também, e de entender essas mídias, de conseguir fazer essa pesquisa, ter esse conhecimento prévio, né, para conseguir construir toda essa estratégia, é realmente assim, muito interessante. E às vezes a gente liga para o jornalista de novo para pedir para ele colocar o link certo, ou liga para ele para dizer, sei lá, o nome do cliente saiu errado, ou, pô, você fez a matéria, ficou show, mas você não citou a empresa, será que tem como citar ou colocar esse link? É um trabalho de relacionamento mesmo, e de observação e retorno. A gente não para quando a matéria é publicada, quando a entrevista é feita. Legal. E aí, você queria, na verdade, sim, trazer uma questão, né? Existe alguma forma da gente conseguir deixar isso mais sincronizado? Por exemplo, o marketing, as vendas e o PR. Existe alguma forma que você já faz, né? Porque se tá essas 3 áreas, elas acabam se misturando para você, né? Essa questão do gerenciamento do marketing, tanto da empresa, do cliente, as vendas, porque muitos clientes eles vêm buscando esse resultado em vendas, né? É como esse resultado ele se mostra para ele. E o PR, que é a gente conseguir, e vocês conseguirem, no caso, trazer essa visibilidade para o cliente. Existe uma estratégia para sincronizar isso tudo? Essa estratégia ela é feita para cada, como que a gente pode dizer assim, para cada campanha que a gente chama, né? A gente monta uma estratégia. Então, faz um planejamento de divulgação para determinado assunto. O cliente vai lançar um conteúdo que a gente acha que vai render imprensa também, então vamos pensar não só a estratégia de distribuição desse conteúdo pelo meio inbound tradicional, vamos utilizar aqui também algumas ferramentas da assessoria de imprensa para conseguir fazer com que isso chegue em mais pessoas.
Então, vai depender muito da nossa percepção de se aquilo rende ou não. E às vezes a gente fala para o cliente, cara, isso daqui não vai render notícia, mas rende um post no teu blog, rende um e-mail para a tua equipe interna, né? Isso vai muito da visão do assessor também. O assessor não pode ter, tanto o assessor como o próprio coordenador de inbound do cliente, ele não pode ter medo de falar para o cliente que aquilo não vai funcionar, porque também ele contrata a gente porque ele sabe que a gente é especialista no assunto. Então, a gente vai chegar para ele e falar, isso aqui não vai render para a mídia, mas vai render para os teus clientes internos, ou para os teus clientes internos que a gente chama são os colaboradores, né? Ou para os teus clientes externos. Tudo vai depender de cada caso, assim, e do cenário que a gente está inserido. Com a história de isolamento social, mudou muita coisa. A gente teve várias das estratégias e planejamentos que a gente tinha traçado para muitos clientes, a gente precisou adaptar. Mas foram, e às vezes, assim, clientes que a gente trabalhava só inbound, a gente percebeu que a gente poderia entregar um pouco mais, colocando o inbound PR no meio, porque o momento pedia isso. Então, a observação do cenário e de como que está o mercado é o que vai ser a ação crucial para a gente poder traçar o planejamento de cada uma dessas etapas do trabalho. Legal. E aí, Raquel, a gente está chegando quase ao final do nosso papo, mas eu queria perguntar para você se tem algum case legal que você gostaria de trazer, falar um pouquinho para a gente desse case que você tenha trabalhado. A gente tem uns cases muito bacanas, principalmente quando a gente vai pensar em e-commerce, né, que é o foco da semana. Tinha um cliente que a gente trabalhava muito, a gente começou trabalhando assessoria de imprensa com ele, depois veio a necessidade da gente colocar um inbound, e quando a gente começou a integrar as duas coisas, a gente começou a ver resultados de uma forma mais inteligente e mais interessante também, porque, por exemplo, às vezes saía você pautava uma revista sobre determinado assunto de um produto novo que tinha sido lançado, e aí a revista publicava no site e a gente conseguia traquear que a maioria dos acessos do e-commerce naquela semana tinham vindo daquele site que tinha publicado a notícia do produto novo. Então, a gente via um pico de compras também e de acessos na loja por causa disso. Um outro case que a gente tem foi agora na pandemia, um cliente nosso que fazia só vendas presenciais, precisou adaptar para o online, e aí precisou até pivotar o produto dele também, e aí acabou que a gente criou um kit para mandar tanto para a base que ele já tinha, quanto para alguns sites especializados na área que ele atuava, um kit com vários materiais para estudos e conteúdo, e aí ele conseguiu 55% das vendas do primeiro mês desse novo produto vieram de novos leads gerados por esses conteúdos divulgados na mídia como um todo. Então, são exemplos assim que a gente tem, de que a gente consegue, de fato, medir as compras que vêm do inbound PR, mas a gente não deixa nenhum nem o outro de lado. Legal, né? E a gente vê que não é só produzir o conteúdo, né? É exatamente pensando nessa estratégia, né? Porque nesse segundo cliente que você falou, o cliente ele teve que pivotar o produto, vocês prepararam uma estratégia totalmente diferente, né? Enviando um brinde, enfim, pensando em algo totalmente diferente do que a gente conhece como inbound, para conseguir gerar um valor ali para a marca, para esse negócio. Assim, bem interessante. Com certeza, quando acabar esse papo, eu vou pesquisar mais sobre inbound PR, porque eu achei super interessante. É algo novo para mim, e principalmente vendo assim de fora, eu acho que é uma estratégia assim, muito relevante para e-commerce, principalmente pessoas que já têm um negócio mais estruturado e precisam fazer o negócio ir para um outro nível. Então, procurem a Raquel Sardinha, entrem no LinkedIn dela, falem com ela, entrem no site da Vocale, porque eu achei totalmente inovador e realmente interessante esse trabalho de inbound PR. A gente está chegando no final do nosso papo, mas antes, Raquel, eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse uma dica para o pessoal que está assistindo a gente.
Bom, para quem quer começar a entender um pouquinho sobre esse mundo da assessoria de imprensa, inbound marketing, e como unir as duas estratégias no inbound PR, uma dica muito boa que eu dou é o próprio blog da Vocali. Lá a gente tem muito conteúdo sobre comunicação integrada, né, lá no nosso site. E, claro, seguir a gente nas redes sociais, @agência Vocali, no Instagram, Twitter, Facebook e no próprio LinkedIn também. Vocês vão conseguir lá se conectar com a gente, seguir e se informar bastante sobre essa nova forma aí de comunicação. E, claro, quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, é só me adicionar lá, vou ter o maior prazer em continuar essa conversa. Legal. Raquel, obrigado. Eu estou saindo daqui com um conhecimento novo. Realmente aprendi algo muito interessante que eu não conhecia muito. E com certeza a galera que está assistindo a gente de casa também está saindo com conhecimento novo. Então, busquem se informar, vão no blog da Vocali, sigam a Raquel no LinkedIn, sigam a Vocali no Instagram e vão estudar esse conteúdo, porque com certeza é um conteúdo que vai trazer novas oportunidades para o negócio de vocês. E também gostaria de me despedir de vocês. Até o próximo encontro. Não deixem de assistir os conteúdos que estão rolando na Semana de Marketing e Venda. Tem muita coisa boa, tem muita coisa para vocês assistirem ainda. Então, não perca. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.